E olha, gente, o ex-presidente Lula segue em ritmo de campanha antecipada e agora tenta influenciar a disputa aqui no estado de São Paulo. O Fernando Martins traz os detalhes pra gente. Durante o Natal dos Catadores, nesta quarta-feira em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um aceno público ao ex-ministro do governo dele, Fernando Haddad, cotado para disputar o governo do estado em 2022. Nos últimos 40 anos, Haddad, repense em política social foi nos nossos governos. E a gente vai voltar para fazer mais. Eu não sei se você está percebendo que você vai ganhar o governo do estado de São Paulo. Eu não sei se você está percebendo. Em tom de comício, Haddad também discursou no evento. Esse negócio de Bolsonaro deu muito errado. Muito errado. Nem Bolso, nem Dória. Lula aproveitou o encontro para criticar o governo do presidente Jair Bolsonaro. É um presidente que mente 5 vezes por dia, agora deve estar mentindo mais, porque ele está caindo na pesquisa, ele acha que a mentira vai fazer ele crescer, a mentira vai fazer ele afundar. E não adianta dizer, vou criar casa, eu não vou sair. Vai sair de mansinho, porque é o povo brasileiro que vai dar um golpe nele e vai tirar ele da presidência da República. Lula ainda fez ataques ao ex-juiz Sérgio Moro, hoje no Podemos. Eles passaram a desrespeitar qualquer um. Eles passaram a entrar na casa de qualquer um. Eles passaram a querer invadir o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado. Política era tudo ladrão. E essa gente agora virou tudo político. Virou tudo político. Engraçado. Todos eles viraram políticos. Mas nós vamos dar uma surra neles. Que eles não têm noção. Condenado na Lava Jato, mas beneficiado pelo Supremo, o petista ainda afirmou que a operação acabou destruindo a indústria brasileira. Muito bem, tá aí a reportagem do nosso Fernando Martins. A turma já está discutindo por aqui, porque esse tema dá debate e eu quero ir para Brasília, a produção, conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Fala, Zé, bom dia para você. Ô Zé, esse tema específico aí de uma candidatura do Haddad em São Paulo não representa apenas uma candidatura do PT, mas sim também, talvez, de algo que não tenha dado certo no relacionamento com o Alckmin, né? Porque, pelo menos eu penso que se o Alckmin for o vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, no acordo, deveria apoiar o Márcio França aqui em São Paulo. Essa é a expectativa. Olha, o que nós assistimos aí é uma versão do Lula otimista, né? De quem estava preso, acabado, condenado em 3 instâncias, né? E um PT pronto para ser extinto porque recebeu dinheiro ilegal do exterior, e isso, segundo a Constituição, é motivo suficiente para uma extinção partidária. Então, tudo que vier do PT é lucro para os petistas, prejuízo para o país. E aí, nesta fala do ex-presidente Lula, a gente vê um otimismo que é a realidade por aqui, viu, Paulo? Estão de salto alto e já pensando na formação do futuro governo. Para se ter uma ideia, Lula não pode andar nas ruas e se considera o eleito, exatamente pelas alianças. Há uma síndrome de abstinência e de grupos que sempre mandaram e que estão longe do poder. Entendiam ali que poderiam manipular e mudar o presidente Jair Bolsonaro. Não deu certo, foram para o Lula, né, que são as elites que sempre mandam. E essa junção é que faz o PT calçar um salto alto. O que há, no momento, é o quadro de polarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. E aí o país vai decidir o que quer para o seu futuro. É muito estranho que isso aconteça. Agora, politicamente e de bastidores, não é esse o quadro. O quadro é mesmo de acordo geral e tirar o Fernando Haddad dessa história de candidatura e deixar o Márcio França, para que o Alckmin seja o candidato a vice. Aí o Alckmin faz aquela história, a trajetória de antes aí com Mário Covas, né? Vice, chega ao governo, vice poderia chegar à presidência. E olha, Zé, dando uma olhadinha aqui no Twitter do nosso ex-governador Geraldo Alckmin, ele fez uma publicação para lá de polêmica agora. Ele diz o seguinte: vocês ficam insistindo nessa história de vice para lá, vice para cá. Sabe onde eu sou vice há muito tempo? Lá em casa. E uma foto dele com a mulher dele. Extremamente engraçado, né, Zoe?
Super engraçado. Olha, temos aí um pré-candidato à presidência da República, corrupto, ladrão e vidente, é o que tudo indica. Olha, não, agora fora de brincadeira, o Lula, por mais que ele esteja acabado politicamente depois das condenações, que apesar do STF, amiguinhos do Lula, terem descondenado ele continua condenado pelas pessoas. Mas tem aquele público fiel que não dá para ignorar. O Lula sim tem um público fidelizado, assim como o Bolsonaro tem o dele. Todos os candidatos têm esse público que acompanham esse candidato para todas as coisas, estão com eles até o fim, tá? Agora, para ganhar uma eleição, para lançar um governador para São Paulo, eu acredito que não tem esse público suficiente. Entre uma possível disputa ano que vem entre Haddad e Tarcísio, o Tarcísio com certeza leva assim fácil. Só que o Lula, ele tá com aquela coisa na cabeça de venci o Bolsonaro, venci todos esses que me condenaram, o STF está comigo, que o STF é o dono do Brasil, né? Manda e desmanda, não cumpre lei, não lê a Constituição, vai pela cabeça, vai pelos seus interesses políticos, porque o STF já mostrou que agora não é mais um órgão técnico, agora é político também, e o Lula acha que pode fazer o que bem entender que tudo está respaldado aí pelo STF. Vocês ficam falando bastante da candidatura do Tarcísio, né? Sim. Eu vejo que você e o Adriles veem bastante potencial nessa candidatura. Por que vocês veem tanto potencial assim nessa candidatura? O Bolsonaro. Não, por ser mais pró-Bolsonaro. Porque eu tô colocando esse tema em discussão aqui justamente pelo fato dele nem ser paulista. E aqui existe um bairrismo muito forte. Não sei. Tem muita gente apoiando ele aqui em São Paulo. Eu também não sei. É só você enxergar o que o Tarcísio está fazendo um trabalho brilhante como ministro. É um dos poucos que não se envolve em polêmica, é super técnico. E as pessoas estão percebendo isso, tanto com Tarcísio como com Tereza, que parece que vai se lançar agora ao Senado. As pessoas querem isso, cansaram dessa coisa de Twitter, de briga de Twitter. As pessoas querem resultados. E o Tarcísio tem entregado muito resultado. Então, por isso que está tão em alto o nome dele, com certeza. Olha, Paulo, para mim é uma incógnita ainda o Tarcísio aqui em São Paulo. Vamos ver a enquete. Eu acho um bom nome, é um nome limpo, é um nome que tem resultado. É um cara que no governo Bolsonaro é um destaque. Em vez de ser um desastre absoluto, é alguém que tem feito. Ele não fica babando ovo do presidente, nada. Ele faz o seu trabalho. É alguém que busca entregar resultados. Eu acho que o Bolsonaro acertou, tem que haver ainda uma avaliação um pouco mais isenta do que ele realmente tem entregue comparado ao que outras gestões fizeram. Mas, sem dúvida, é um ministro que busca trabalhar e busca mostrar resultados em vez de buscar ficar causando polêmica, nuvem de discussão, xingamento, fake news, nada disso. Então já digamos que seja um ponto de luz no governo Bolsonaro. Agora, realmente não sei como ele vai sair nas pesquisas quando chegarem. O que eu duvido muito é isso que o Lula falou, que Haddad se eleja governador aqui por São Paulo. Se a cidade de São Paulo, às vezes ela sim é mais progressista e políticos mais de esquerda mesmo, às vezes tem chance de chegar na prefeitura, no estado de São Paulo eu vejo isso como quase impossível. Não é à toa que a gente está há décadas com o PSDB aqui. O perfil do eleitorado que inclui o interior de São Paulo aí é muito mais, primeiro, conservador e segundo, de entregas. Ele não quer saber de um discurso ideológico, de luta de classes, nada disso. Quer saber melhorar a sua vida, infraestrutura, segurança, educação, saúde. Então, realmente não vejo alguém como Haddad, quer dizer, alguém com a marca do PT, assim como ele tem e como ele vai trazer, com grande chance de se eleger. Me pareceria que, estrategicamente, para o PT, seria mais interessante estar apoiando alguém de um PSB, por exemplo, um partido mais próximo ao centro, que quase venceu, o Márcio França quase venceu o governo de São Paulo em 2018, e parece mais próximo do que achar que o paulista vai votar no PT. Mas, claro, futuro a Deus pertence. Eu acho que o Bolsonaro fez uma escolha melhor do que ele faria se escolhesse o Weintraub, por exemplo. Muito melhor. O Weintraub é apostar na loucura. Para mostrar. Mas a mesma direita... O Weintraub é apostar na loucura ideológica. Não, mas a mesma direita, se você pergunta para as pessoas, para os apoiadores do Bolsonaro, entre o Weintraub e o Tarcísio, as pessoas querem o Tarcísio. E aí, Adriles? Eu acho que o Tarcísio, ele personifica um tipo de político que é muito afeito aos corações dos paulistas. Sendo ou não paulista, ele é discreto,
ele é trabalhador, ele é conservador no sentido da raiz do termo. O Tarcísio pode ser a projeção de um futuro governador de São Paulo. A única coisa que age contra ele é o desconhecimento. Esse desconhecimento pode ser nublado exatamente pela campanha. E eu digo mais, se Tarcísio vence o governo de São Paulo, ele se projeta como provável futuro candidato à presidência da República caso Jair Bolsonaro venha a se reeleger. Porque ele ultrapassa a rejeição do próprio Bolsonaro. Você percebe nas hostes, nas oposições, ninguém fala mal ostensivamente dele, porque o respeita pelo seu trabalho, pela sua descrição, pela sua absolutamente isonomia, nesse sentido de um homem que trabalha forte e não faz nenhum tipo de opinião mais aceba a respeito de nada. Agora, quanto a Lula, o Lula atingiu o ápice, eu vou entrar no terreno do doutor Ricardo Ventura, da psicose megalomaníaca. Ele acha que vai dominar tudo, que vai ganhar tudo. Por quê? Ele é endossado pelo seu entorno, pelos seus asseclas, dentro da sua psicose. E o entorno de Lula é uma psicose coletiva mundial. São dirigentes globalistas, são o próprio judiciário que o soltou e demonizou a Lava Jato, a mais importante operação contra a corrupção do país. Você pega o discurso dele, que ele fala que essas pessoas, esses corruptos da Lava Jato, ele acredita. Eu acho que ele endossou e ele introjetou essa própria crença absolutamente psicótica nas mentiras que ele faz. Eu acho que ele sabe que ele foi corrupto. Não é nesse sentido da negação da própria realidade. Mas ele acha que a corrupção dele foi um instrumento para o bem da nação. Aí junta a corrupção de uma esquerda maluca, e ele acha que o Haddad vai ganhar, e eu acho que é quase impossível que alguém de esquerda vença em São Paulo, tendo o perfil conservador da maioria das pessoas. O cara de esquerda sempre é um sparring, só venceu uma única vez, na época da Luísa Erundina, que havia uma rejeição brutal em relação ao Paulo Maluf, e mesmo assim ela fez uma prefeitura pavorosa aqui em São Paulo. Então o Lula, do alto da sua megalomania, endossada pelos seus asseclas, ele acha que pode tudo. Ele eventualmente elogia ditadores, ele eventualmente fala que não foi corrupto, ele eventualmente fala que vai cercear a própria imprensa, e a imprensa o ama também. Então é um maluco, é um doidivanas, e que tem uma loucura coletiva que endossa a sua maluquice. Agora, Paulo, São Paulo sem PSDB, será que o mundo está preparado para isso? Acho que é isso. 24 acho anos. Que é, são 24 anos, possibilidade concreta. A rejeição do João Dória abre uma possibilidade concreta. Tudo na vida tem um começo, meio e fim, você concorda? Tudo na vida Nenhum tem um império é Essas eterno. prévias aí, o álcool. Olha só, deixa eu ouvir um pouquinho do nosso Ricardo Ventura, porque afinal de contas, Paulinha, nós temos um psicanalista, o homem que analisa a fundo. E eu quero, Ricardo, que você possa trazer um pouquinho mais de detalhes para a gente sobre essas falas do Lula, inclusive de uma fala recente do Lula num podcast em que ele teve um papo muito leve, muito tranquilo, agradável. Eu queria uma avaliação sua. O Lula mente nos discursos que ele faz? Quando você fala de mentira, é muito simples, né? Quando a gente fala de política, é algo técnico. Então ele conta uma coisa e você vê se houve um julgamento, se houve provas ou não. Essa parte eu nem vejo. Essa parte, quem tem que ter os olhos é a justiça. E pela justiça ele já foi condenado. Agora, o interessante é o jeito que ele fala essas coisas. Qual é o jeito? Ele fala com uma naturalidade muito grande, ele é um grande orador. Então, muitas vezes, quando a pessoa está cega pela paixão, isso você coloca no amor, você coloca na política, você coloca em qualquer coisa. As nossas escolhas não são racionais, as nossas escolhas são emocionais. Para tudo, para escolher um tênis, para escolher um carro, para escolher um parceiro e para escolher o nosso candidato. As pessoas não vão escolher um candidato pela sua técnica. Então, quando falam, por exemplo, do Tarcísio, mas o Tarcísio é a emoção, é quem vai pela emoção. Então, quem souber falar melhor... Mas o Alckmin foi governador de São Paulo 20 anos sem emoção. Segundo ponto. A nossa psique, ela trabalha pela emoção. Não, mas é isso que eu tô e ela trabalha pelo contraste. Isso é desde criancinha. Se você colocar, por exemplo, para uma criança, um bolo desse tamanho e um bolo desse, ela vai escolher o bolo desse tamanho. Um animal, a mesma coisa. Se você põe um pedaço de carne grande e um pequeno, então é o contraste. Então, quando a gente vai votar, muitas vezes a gente não vota no elemento, a gente vota no contraste. Então, quem são os nossos pratos para escolher? Então, muitas vezes a gente fala, mas São Paulo votou muito no PSDB. Porque quem era o contraste? Era o petismo? Era o PCO? Era o Boulos? Entendeu? Qual é o contraste? Posso fazer uma perguntinha, Ventura?
Às vezes alguém que tem esse perfil mais trabalhadorzinho, mais quietinho, isso também não pode promover uma emoção positiva que leva alguém a confiar nele? A emoção não necessariamente implica em fala, né? Trabalha quietinho. Existe a projeção. Então a gente costuma, que é o tal do rapport, a gente costuma acreditar e confiar em pessoas parecidas conosco. Por isso que o Lula vem sempre com essa história de porque eu era operário, e aí eu cheguei lá, eu sou o único que não tem diploma, e cheguei a ser. Então, por não ter diploma, eu quero que todas as pessoas tenham diploma. Não sei falar inglês. Porque a Marisa, ela vendia Avon, descia pelo ônibus na porta do fundo, e não sei. Aí você fala, cara, eu já fiz isso. Porra, eu na presidência. Exatamente, a projeção daquilo que é mais próximo de você. Por que o Bolsonaro tem tanta empatia? Porque é mais o tiozão do churrasco. Tiozão total. Porra, cara, que é mais empatia do que essa. Então a gente tem dois grandes nomes no sentido de emoção, que é o Lula e o Bolsonaro. Independente se você gosta dele ou não. Os dois, eles são muito crus.